Olá pessoal, nesse segundo vídeo eu vou mostrar o código da solução que eu comentei brevemente no vídeo passado, certo? Então lembrando mais uma vez que essa solução aqui ela não é minha, certo? Os autores dessa solução, assim como os links onde a solução é descrita em detalhes, está aqui na descrição do vídeo, ok? Uma outra coisa que eu preciso lembrar é que essa solução ela não está pronta para ser posta em produção, ela é meramente promissora. E o meu propósito aqui é muito mais de popularizar e talvez de despertar o interesse, né, em alunos de computação, seja alunos de qualquer nível, entusiastas em tecnologia e inteligência artificial. Mas é claro que é uma solução que tem um bom potencial de ser adotada. Inclusive, eu preciso dizer que essa solução aqui não é essa exatamente, mas uma solução muito provavelmente similar a essa foi posta já em prática na China, certo? Eu encontrei essa notícia aqui, ó, ali do final de fevereiro, né, falando que tem uma empresa na China que estava usando uma solução baseada em IA para diagnosticar Covid-19 baseada em imagens de raio-x de tórax, ok? E essa solução então foi usada muito mais para fazer uma triagem, já que há um teste definitivo para o Covid-19, que é o PCR, né, onde você tira um pouco de secreção do nariz e da garganta. Esse é o teste definitivo. Só que um teste como esse poderia ajudar, por exemplo, a fazer uma triagem, desafogar, né, os hospitais. É importante mencionar que aqui na matéria eles reportam algo em torno de 2.000 imagens sendo usadas pelo modelo aqui na China, enquanto o nosso exemplo tem pouco mais de 150. Né? Então, obviamente que a quantidade de dados pode ter uma grande influência no resultado final do modelo, ok? Então vamos agora para o código, pessoal. Eu vou estar usando aqui o Google Colab, que é um ambiente de programação basicamente que o Google disponibiliza para que a gente possa executar código na infraestrutura do Google, ok? Python como linguagem de programação, TensorFlow e Keras, que são frameworks aí de alto nível para construção de modelos e soluções baseadas em Deep Learning. Então são frameworks aí com ampla documentação e amplamente adotados pela academia e indústria. Okay? Não se preocupem se vocês não conseguirem entender tudo que vai ser dito aqui. O notebook vai estar disponível para quem quiser reproduzir, modificar, se aprofundar. Enfim, é muito mais para dar uma ideia dos recursos aqui que são usados, né, para depois quem quiser possa se aprofundar. Okay? Então aqui a gente começa importando alguns pacotes que a gente vai precisar, como o NumPy e o TensorFlow. Né? O NumPy é basicamente um pacote para realizar operações matemáticas com matrizes e vetores, TensorFlow para construir modelos de Deep Learning, entre outras coisas. Aqui a gente baixa os dados, esses dados estão disponíveis em um Google Drive de um dos autores dessa solução, tá? Já foi baixado aqui para o meu ambiente Colab, tá? E, bom, primeiro a gente baixa o zip, aqui nessa célula a gente descompacta, eu já fiz isso aqui. E aí ele vai basicamente criar dois diretórios, esse diretório to e o diretório all. Depois eu explico o all, vamos primeiro focar no to. O to tem duas pastas, train e test, e como o nome já diz, essa pasta aqui são dados de treino, e essa pasta aqui são dados de teste. Na pasta train, a gente tem as pastas COVID e normal. COVID tem imagens de raio-x de pessoas infectadas com COVID, e na pasta normal, pessoas não infectadas. Ok? Então é isso aí. Bom, nessa célula aqui a gente vai definir algumas variáveis que a gente vai precisar depois, como por exemplo o caminho para os dados de treino, o caminho para os dados de teste, e aqui é o tamanho da imagem. Então nota que na verdade a imagem é muito maior do que isso, é muito maior do que 150 por 150 pixels, tá? Só que por convenção a gente sempre costuma usar, na verdade, imagens quadradas, né? Em algoritmos aqui de Deep Learning, isso costuma facilitar o treinamento. Então a gente meio que, nesse caso aqui, está escalando essa imagem, está transformando ela para uma imagem menor, que tem 150 por 150 pixels, ok? Nessa célula aqui a gente vai usar um recurso muito legal do Keras, que é o Image Data Generator, certo? E o que esse recurso faz, dentre outras coisas, primeiro, ele permite que você use ou que você carregue os seus dados diretamente do seu sistema de arquivos, usando, inclusive, explorando ou tirando vantagem dos diretórios que você colocou seus dados. Então, por exemplo, aqui, ó, ele já vai ler os dados diretamente aqui dessa estrutura de diretórios, né, e já vai entender que as imagens que estão dentro do diretório COVID
pertencem à classe COVID e as imagens que estão no diretório normal pertencem à classe normal. Então a gente pode já estruturar os dados nos diretórios para que o Image Data Generator entenda isso. Então o Image Data Generator ele vai basicamente ler esses arquivos de imagem, transformar esses arquivos para arrays e já fazer associação com as classes correspondentes, beleza? E uma outra coisa, bom, aí aqui a gente está criando um objeto do tipo Image Data Generator, e aí o Image Data Generator tem vários parâmetros aqui, certo? Esse primeiro aqui ele faz uma normalização, que é uma coisa que também costuma ajudar bastante algoritmos de Deep Learning, porque nesse caso aqui, ó, os pixels estão na escala de 1 a 255, e aqui a gente está dividindo todos os pixels aqui por 255. Isso quer dizer que agora as nossas imagens vão estar na escala de entre 0 e 1. Certo? Isso costuma ajudar esses algoritmos a convergirem mais rapidamente. E aqui a gente está aplicando, ó, lembra que eu falei daquela história de Data Augmentation? Né, que você pode aplicar perturbações e transformações nos dados, e isso talvez ajude o algoritmo a generalizar melhor. Então aqui a gente está fazendo isso. Ó. Então, por meio desses vários parâmetros aqui. Ó. Então, Rotation Range, isso aqui está definido uma escala de rotação que pode ser aplicada numa imagem, que vai, aqui nesse caso, de 0, nenhuma rotação, até 50 graus. Então eu posso pegar uma imagem e fazer uma rotação, né, de forma aleatória nessa escala que vai de 0 a 50. Na hora que eu for ler os dados e passar para o treinamento, eu aplico essas transformações aí. Então, na verdade, o algoritmo vai ser treinado em cima dessas transformações, não em cima dos dados originais. Bom, esses parâmetros aqui eles vão fazer um deslocamento, né, da imagem um pouquinho para a esquerda ou para a direita. Aqui é uma inclinação na imagem, aqui é um zoom, tá? E aqui eu defino a porcentagem dos dados que eu vou usar para validação, certo? Então a validação basicamente é um conjunto, né, de dados que a gente separa do treino, e esse conjunto de dados normalmente é usado para a gente poder avaliar, né, a qualidade do modelo durante o treinamento, durante e após o treinamento, e isso vai dar uma ideia para a gente normalmente como o modelo vai se comportar em dados de teste, como vai se comportar em dados futuros, tá? Então, bom, então isso aqui é basicamente um objeto da classe Image Data Generator, ok, pessoal? E o que o Image Data Generator faz, só resumindo rapidamente, permite que a gente use a estrutura de diretório que a gente tem já para carregar esses dados, já rotulados, e permite que a gente faça várias transformações nesses dados antes de entregar esses dados para o treinamento, ok? Bom, uma vez criado esse objeto, a gente vai chamar a função flow from directory desse objeto, que aí sim vai ler os dados do diretório. Aqui é o caminho de onde estão os dados de treino, por exemplo, tá? Esse aqui, ó, esse parâmetro aqui é o tamanho da imagem que a gente definiu como 150 por 150. Aqui, esse parâmetro aqui, ele faz um embaralhamento das imagens, então ele não usa exatamente a ordem que está no diretório, ele faz um embaralhamento, isso às vezes também costuma ajudar o treinamento. Aqui é o tamanho do batch, isso aqui significa o seguinte: cada update dos pesos vão ser realizados após o processamento de 10 imagens, certo? E aí, isso aqui às vezes costuma deixar o treinamento um pouco mais, a convergência, né? Um pouco mais rápido, certo? Então você tem várias opções aqui. Você pode, por exemplo, fazer um update após o processamento de todos os dados, ou então após o processamento de um lote, de um batch de dados. Isso aqui é que o batch size significa. Aqui eu tenho que avisar ele que esse conjunto aqui é o conjunto de treino, de fato, já que ele está dividindo aqui, ó, ele está dividindo aqui 80% para treino e 20% para validação. Então tem que avisar para ele que esse subconjunto aqui é de treino, e a gente faz isso aqui, ó, tá? Então isso aqui é uma semente, né, porque sempre tem alguma aleatoriedade, por exemplo, nessa partição aqui de treino e validação. Então se você for reproduzir esse notebook com esse seed aqui, você vai usar exatamente a mesma partição que eu usei, tá? Então essa semente que garante isso. E aqui eu estou avisando a ele que esse problema aqui é um problema de classificação binária. Tem duas classes só, COVID ou não COVID, tá? E aqui a gente precisa fazer a mesma coisa para os dados de validação. Lembra que aqui eu avisei para ele que eu queria particionar os dados em treino e validação, né, deixando 20% para validação e 80% para treino? Então aqui eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para o treino, mas aqui eu aviso, ó, que esse conjunto aqui é o conjunto de validação. Beleza?
Então aqui, ó, eu já tenho aqui os dados do treino e aqui eu tenho os dados da validação. E esses dados aqui, eles vão sofrer todas essas transformações que eu estou avisando, ó. Normalização, dividir por 255, rotacionar numa escala de 0 a 50 graus e por aí vai. Tá bom? Vocês podem depois olhar na documentação do Keras, eu vou deixar aqui também o link, né? O que significa cada um desses parâmetros aqui com exemplos. Tá bom, pessoal? Beleza. Bom, então aqui, depois que a gente roda essa célula, ele vai dizer aqui quantas imagens a gente tem no treino validação. 104 imagens para treino, 126 imagens para validação. Então veja que é uma quantidade pequena realmente de dados, tá? E aqui é, digamos assim, a parte principal dessa história, que é o modelo, certo? E aqui a gente vai usar a transferência de aprendizado, como eu disse para vocês antes na aula passada. A gente vai usar basicamente um modelo pré-existente. O Keras já tem esse modelo disponível para a gente, nesse caso é o VGG16. Eu falei um pouquinho sobre esse modelo na aula passada, no vídeo passado. Tá? E aí a gente vai usar esse VGG16 pré-treinado naquela base ImageNet, que eu também comentei no vídeo passado, certo? E aí o Keras também permite, já tem isso disponível para a gente. A gente basicamente cria um objeto, tipo VGG16, e fala, olha, eu quero uma versão do VGG16 pré-treinado no ImageNet, certo? E aqui eu falo o seguinte, ó, não inclui o topo do modelo, né? Deixa que eu faço. Então é como se dissesse, ó, faz a casa aí, né, até a alvenaria, mas o acabamento eu faço, certo? E aqui é o input shape da imagem, que é basicamente as dimensões da imagem. Na verdade aqui, ó, a gente falou que a imagem ela tem 150 por 150, mas aqui esse target size é basicamente só altura e largura, beleza? Ele já assume que a imagem é RGB, ou seja, que a imagem tem 3 canais de cores, né? R, Red, Green e Blue, tá? Então aqui a gente precisa deixar isso bem explícito, né? Ou seja, dizer que a imagem ela tem 3 dimensões, né? A primeira é a largura, a altura e aqui o número de canais de cor, tá? E aí, isso aqui, ó, tirar o topo, basicamente significa o seguinte, se a gente falar no VGG16, o VGG16 tem várias camadas convolucionais, camadas de pooling, etc. E aqui no final a gente tem camadas densas. Então, o que ele vai tirar são as camadas densas, deixar só as camadas convolucionais aqui pra gente. E essas camadas densas aqui a gente vai colocar as nossas, ou a nossa camada densa, ok? Pessoal, isso você precisa talvez de um pouco mais de background aí em redes convolucionais para entender isso, tá? Mas aí, de qualquer forma, estou explicando o que acontece quando você faz esse include top false. Bom, aí é o seguinte, como a gente quer usar já esses pesos que já vieram pra gente aí do ImageNet, do treinamento no ImageNet, a gente tem que dizer o seguinte, ó, essa instância do VG16, ela não é treinável, tá? Eu vou usar isso como tá. Quando passar uma imagem lá, ela vai ser processada de acordo com os pesos que foram treinados no ImageNet, certo? Pronto. Aí agora eu vou criar um modelo, né, usando essa classe Sequential aqui do Keras, tá? E aí eu vou adicionar agora a esse modelo todo esse objeto aqui que representa o VG16. Tá? Então criei um modelo e iniciei esse modelo com o VG16, né, menos as últimas camadas que eu retirei aqui via include top false. Tá certo? Aí agora eu faço o seguinte, eu pego essa última camada aqui, né, depois do pooling, isso aqui normalmente também é uma estrutura em 3 dimensões, e aí a gente meio que planifica isso num vetor só, tá? Para depois a gente passar isso para uma camada densa, certo? E para isso a gente usa esse comando flatten, a gente vai pegar uma estrutura em 3 dimensões, faz o flatten, agora isso virou um vetor, e aí agora a gente adiciona aqui mais uma camada densa com 256 neurônios, ativação ReLU, certo? Que é uma ativação bastante usada aí em modelos modernos de Deep Learning, e no final a última camada vai ter um neurônio, e esse neurônio basicamente ele vai retornar uma probabilidade, né? A probabilidade dessa instância ela ser da classe normal ou da classe COVID. E aí no caso quem dá essa probabilidade é a função sigmoide, tá pessoal? Então é isso. Então basicamente a gente pegou o VG16 até aqui com os pesos provenientes de treinamento no ImageNet, colocou uma camada densa, que essa camada densa a gente vai treinar, então essa é a personalização que a gente vai trazer para o sistema, porque essa camada densa ela vai ser responsável por aprender algumas especificidades relacionadas a esse problema específico, certo?
Então a gente coloca uma camada densa de 256 neurônios e depois uma camada densa de saída, né, com um neurônio, que é quem vai dar a probabilidade dessa instância ser da classe normal, por exemplo, ou da classe COVID. Tá? Pronto. Feito isso, aqui a gente tem que usar esse comando compile para passar algumas outras informações sobre o modelo, como por exemplo a função de perda, né? Então normalmente quando a gente faz classificação binária, a gente usa essa função aqui chamada Binary Cross Entropy, e aqui a gente pode escolher uma série de otimizadores também que o Keras dá para a gente. Os otimizadores é quem de fato vai aprender, né, os pesos dessa camada densa para a gente, né, que vai ajudar no final a classificar se aquela imagem é de uma classe ou de outra. Aqui a gente passa também um valor para o learning rate. O learning rate é basicamente aqui o tamanho do passo que a gente dá na função de perda até chegar nos mínimos. Então tudo isso aqui, pessoal, já envolve um pouco mais de bagagem, como eu falei antes, né? Então você pode imaginar que o primeiro vídeo, né, foi um vídeo para um público mais amplo, esse vídeo aqui já é para um público talvez mais específico, ok? E aqui a gente vai monitorar durante o treinamento a acurácia, tá? Então esse ACC aqui é de accuracy, ok? Então pronto. E aqui é onde a gente vai rodar o modelo, né? Essa função aqui, fit generator. Aqui a gente vai passar os dados de treino que a gente carregou aqui, ó, em train batches diretamente do diretório. Aqui esse parâmetro aqui, steps per epoch, é o seguinte: uma epoch ou uma época basicamente é quando você processa todos os dados do treino. Aí você completou uma época, certo? Então aqui é o seguinte, quantos passos por época esse treinamento vai dar. E aí isso depende do seu batch size, ou seja, do seu lote de processamento. Como eu vou estar processando 10 imagens por 10 imagens para fazer os updates dos pesos, né, eu vou precisar de... o número de passos que eu vou precisar é igual ao número de dados que eu tenho dividido pelo batch size. Certo? Ou seja, nesse caso aqui é 104 dividido por 10, divisão inteira disso, que no Python a gente faz com essas duas barras aqui. Tá? E aqui a gente também passa os dados de validação, que a gente também leu lá de cima, né? E aqui a mesma coisa, quantos passos eu preciso dar por época para processar essa validação. Tá? E aqui a gente definiu 20 épocas para o treinamento. Aí depois que você roda essa célula, ele vai executando, né, época por época, vai mostrando aqui os resultados da loss. Então o loss aqui no caso é quanto mais próximo de zero é melhor, né? Aí você pode ver o algoritmo evoluindo, ó, veja que o loss ele vai caindo aqui no treino, ele vai caindo também na validação, a acurácia ela vai aumentando no treino e vai aumentando também na validação. E aqui na última época, a gente tem 100% de acurácia na validação e 99% no treino, né? Então isso quer dizer basicamente que o modelo parece estar bastante bom e a perda ela está bem baixa também, bem próxima a zero, tanto no treino quanto na validação. Quando a gente tem esses valores próximos de perda, acurácia, no treino e validação, né, valores baixos, por exemplo, quando a gente tem valores baixos de loss, tanto no treino quanto na validação, e esses valores são similares, isso é uma situação muito interessante, porque indica que o nosso modelo tem grande chance de generalizar bem no futuro, né? Então, ou seja, o nosso modelo não está sofrendo overfitting, para quem conhece esse conceito, tá? A gente pode também olhar aqui, ó, o comportamento, ou seja, a evolução do treinamento, ó, no treino e validação. Treino em azul, validação em laranja, tá? Então veja que tem ainda uma oscilação, né? Uma certa oscilação às vezes bem grande aqui na perda, ó, mas no final as duas curvas elas têm uma certa similaridade, elas vão caindo aqui no início, né? E depois o treino, a descida é mais suave, enquanto que na validação ela é mais tem uma oscilação maior, né? E bom, isso aqui pode ser por vários motivos, mas eu estou chutando que isso é por causa da quantidade de dados que é muito pequena. A gente tem basicamente 26 exemplos na validação, que aumenta a chance de encontrar uma maior variabilidade aí nesses resultados. Mas de forma geral, essas curvas aqui elas dão um diagnóstico promissor para esse treinamento, certo? Bom, hora de testar, tá? E aí para o teste, basicamente a gente faz uma coisa muito similar, a gente também lê os dados do diretório de teste aqui, ó. Tem um diretório de teste aqui, ó, com 18 imagens, 9 imagens para COVID, 9 imagens para normal, certo? A gente lê do mesmo jeito, usando o Image Data Generator. Nesse caso aqui a gente não faz nenhuma transformação além da normalização,
Como a gente normalizou os dados de treino, né? Então, como os dados de treino têm pixels na escala agora de 0 e 1, os dados de teste também precisam ser transformados para que os pixels dessas imagens estejam entre 0 e 1. O resto das coisas a gente não precisa fazer, a gente não precisa fazer nenhuma perturbação a mais, né, nessas imagens. Isso foi só para o treino, para que o modelo consiga generalizar bem para o futuro. Tá? E aqui a gente vai ler esses dados aqui, ó, com esse comando aqui, flow from directory, e a gente vai ler os dados lá do teste, basicamente usando os mesmos parâmetros que a gente definiu lá quando a gente lê os dados de treino e validação. E esse comando aqui vai avaliar, o evaluate generator vai avaliar agora os dados de teste em termos, nesse caso, de acurácia. Então, rodando isso, ó, a gente tem aqui, basicamente, ele fala, ó, a acurácia aqui é de 100%, é isso que interessa aqui no momento. Tá? Então, o meu modelo conseguiu acertar basicamente tudo que está no teste. Então, para as imagens que eram normais, ele disse, para todas elas que elas eram normais, para todas as imagens que eram de Covid, ele disse que era de Covid. Então, o modelo aqui, ele está bem bom. Tá? E aqui a gente pode fazer um teste bem interessante, que é o seguinte: eu peguei alguma dessas imagens, coloquei aqui no meu drive local e vou fazer o upload aqui para o Colab e rodar essas imagens aqui nesse modelo. Tá? Então, eu peguei imagens de teste desse diretório aqui, ó, desse diretório aqui de teste, baixei para o meu computador, tá? E vou, nesse caso, é como se eu tivesse, por exemplo, o que eu estou querendo fazer aqui é como se eu tivesse novas imagens de raio-x e vou passar, elas estão no meu computador e eu vou passar para esse modelo para ver o que ele diz, tá? Então aqui esse comando, esse código aqui vai ler essas imagens, nessa parte que eu tenho que, mais uma vez, escalar essas imagens, ou transformar essas imagens para que elas estejam no mesmo tamanho que o meu modelo foi treinado, nesse caso 150 por 150, tá? Aqui eu também preciso normalizar antes de pedir a previsão, tá? E aqui eu vou escolher a imagem, ó. Eu vou rodar essa célula aqui, vou escolher a imagem. Por exemplo, eu criei uma pasta aqui, ó, que tem imagens de Covid e imagens normais. Então, vou escolher aqui uma imagem de Covid, tá? Passei para o modelo está carregando, ele vai dizer, ó, essa imagem, eu classifico ela com Covid, com essa probabilidade aqui. Então, como no final, veja só, como no final meu modelo dá a probabilidade, ela dá uma probabilidade da classe C normal, certo? Isso aqui então é a probabilidade dessa imagem ser classificada como normal, certo? Se você quiser saber a probabilidade de Covid, você basicamente faz 1 menos isso aqui, que vai dar alguma coisa próxima a 99%, ok? E vamos carregar agora uma imagem normal, para ver o que ele diz. Para a imagem normal, deixa eu ir aqui, normal, vou carregar uma qualquer aqui, tá? Imagem normal. Pronto, ele disse que essa imagem é normal com 99% de chance. Então é isso, parece bastante animador, né, os resultados, mas é importante mencionar que esse cenário não é tão realista assim, porque tem outros tipos de pneumonia que o paciente pode ter, além do Covid. Então, tem pneumonia que é causada por Covid, mas tem pneumonia que é causada por outras coisas, como bactéria e talvez outros tipos de vírus, né? Eu não vou falar sobre esse exemplo aqui, mas o post que eu me baseei, que é esse aqui, pessoal, ó, ele faz esse exemplo do binário e faz também um exemplo considerando as 4 classes, tá? Então, da direita para a esquerda é saudável, pneumonia bacteriana, pneumonia viral e Covid. Tá? Esse é o cenário mais realista, porque, como eu falei, o paciente pode ter algum outro tipo de pneumonia, então é importante você talvez conseguir diferenciar entre esses casos. E já nesse cenário, o modelo já não vai tão bem. Aqui embaixo tem os resultados, eu acho que no caso das 4 classes, ele reporta a acurácia em 60%, que aí já não é tão animador assim. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistirem. Espero que tenha sido tão interessante para vocês quanto foi para mim, né? Fiquem seguros, saudáveis e até a próxima.